Quando Deus chama um homem ou uma mulher para os 5 dons ministeriais, seja para pastor, para mestre, evangelista, apóstolo ou profeta, Deus chama a uma dessas pessoas no íntimo, no coração. Deus chama o homem para a vocação, para o chamado ministerial. E alguém pode estar pensando agora e dizer, Gedaías, não, Deus chama os cristãos. Deus chama aqueles que fazem parte da igreja. Deus chama o homem para a vocação. Posso lembrar você do chamado de Paulo, quando Paulo, na carta aos Gálatas, disse, quando aprove a Deus chamar a mim e separar desde o ventre da minha mãe. Paulo foi chamado desde o ventre. Paulo só veio se converter ao evangelho quando adulto. Saulo se tornou Paulo. Então a vocação de Deus está no coração do homem, do indivíduo, porque o homem é um ser espiritual. Apesar dele ainda não estar convertido ao Senhor, se for o caso dessa pessoa, de não ter nascido de novo em Cristo, mas ele é um ser espiritual e a vocação de Deus está no íntimo dele, no coração dele. Se ele vai se entregar ao Senhor e exercer esse ministério, é uma outra história, mas as ferramentas, o aparelhamento de Deus na vida daquela pessoa, mesmo que ela ainda não faça parte de uma igreja cristã, acontece na vida dela. Quantas pessoas há que eu conheço que não ainda entregaram a vida a Cristo, que não tiveram uma experiência do novo nascimento em Cristo, mas que têm aparelhamento em suas vidas, experiências que elas chegam até a ter medo de lidar com aquilo, porque ela não conhece, ela não tem experiência, ela não vive dentro de um grupo de pessoas que está habituada a lidar com as coisas do Espírito, com as coisas de Deus. Ela se sente longe de Deus, ela se sente indigna até de estar lidando com aquilo. Tem pessoas que conversam comigo e dizem, quando isso acontece comigo, eu tenho uma visão das coisas e me dá medo. Porque ela acha que não é para ela. O que eu acho é que a vocação de Deus, um chamado de Deus está naquele coração. E aquela pessoa ainda não percebeu que precisa dar uma resposta positiva a esse chamado. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo respondeu positivamente quando ele era Saulo e teve aquele encontro no caminho de Damasco com o Senhor Jesus. Saulo respondeu positivamente, passou a ser chamado de Paulo e foi o que foi. Então, se você tem um chamado de Deus, se você reconhece isso e percebe que você é diferenciado, que há algo que acontece na sua vida que você nem sabe explicar, chega até a temer por aquilo, provavelmente você tem uma vocação de Deus para os 5 dons ministeriais e ainda não se apercebeu disso. Volte-se um pouco mais para Deus. Procure ler a Bíblia se você tiver uma em casa. Procure conversar com pessoas que são cristãs, que já tiveram uma experiência com Deus. Procure conversar com elas. Elas poderão lhe orientar melhor. Tire as suas dúvidas com ela. O chamado de Deus é a coisa mais excelente, mais brilhante, mais maravilhosa que acontece com uma pessoa. Afeta a vida daquele indivíduo. Ainda que ele não reconheça isso, não se aperceba disso, mas a vida daquela pessoa que foi chamada, vocacionada por Deus, já foi afetada por aquele chamado. Você não consegue sair daquela linha. Você vai para um lado e Deus lhe traz para cá. Você vai para o outro e Deus lhe traz para cá. Você quer se desviar de todo jeito, mas Deus sempre está trazendo você para a linha, para que de fato você chegue ao final da vontade dele, que é entregar a sua vida a Cristo e desenvolver o seu chamado. Não resista. Entregue-se ao Senhor. E você vai ver que muitas coisas vão acontecer na sua vida
que você nem imaginava. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Quando ele chama alguém, ele não se arrepende nem muda de ideia. Entrega o seu coração ao Senhor e venha desfrutar do que é uma vocação de Deus. Até o próximo vídeo.